aquele momento tão gostoso do ano, né, gente? Ai, organizar o material, dar uma olhada no que ainda dá para reaproveitar, fazer economia também no caso dos pais, né, gente? Porque quando a gente fala em reaproveitamento é isso, a gente olha para o financeiro e para o bolso. Vamos conversar com a Karina Lara, que é personal organizer. Tudo Olá, bem? tudo bem? Tudo com você? Tudo bem também. Tudo bem, tudo jóia. Que mesa linda, gente. Por que material escolar é tão gostoso, né? Pois é, tudo novinho, né, colorido, dá até uma volta no tempo, né? Exato. Tava até comentando com a Verena agora, né? Hoje essa coisa de encapar caderno não é uma coisa que a gente tem usado muito, porque as capas estão tão bonitas de caderno hoje em dia. Exato. Cada vez mais as marcas, né, assim, é de desenho, é de coisas que estão na atualidade, então não se usa mais. Mas claro que protege um pouquinho. Mas... A criançada escolhe o caderno pela capa muitas vezes, né? Bom, bora começar então a falar sobre isso. Dicas pra gente aproveitar e organizar melhor esse material. Primeira coisa que a gente tem que fazer é ver o que dá pra ser reaproveitado? Sim, normalmente eu sugiro, né, porque normalmente a gente acaba comprando ao longo do ano muitas coisas para repor material escolar. Então é legal que a gente faça uma revisitação, né? A gente olha o que já tem para comprar só aquilo que realmente precisa. Então é legal no começo, antes de começar a comprar, apesar de a gente já ter começado as aulas, né, em algumas regiões aí. Em algumas cidades, sim. É legal a gente dar uma olhadinha, ver o que tem, o que está em bom estado, para depois comprar realmente tudo que falta, né? Porque a lista é imensa, né? De repente dá para reduzir essa lista pela metade, olhando para isso, né? Sim, porque às vezes você compra uma embalagem que vem, né, de repente, um número maior de unidades de algum material e sempre sobra, né? Então é legal dar essa olhadinha antes de já sair comprando, porque é sempre bom dar uma economizada, né? Tá, depois que a gente conseguiu separar o que reaproveita e o que não reaproveita, o que a gente pode fazer? O primeiro passo, eu sempre sugiro que é a gente categorizar os materiais escolares, porque aí fica muito mais fácil a gente pensar como que a gente vai organizar, seja nas mochilas das crianças ou em casa mesmo, no cantinho de estudos. Então, quando eu falo em categorizar, que normalmente é a dúvida das pessoas, é a gente olhar todo o material e separá-los por tipos, né? Então, quais são os livros, os cadernos, pastas, então você olha os tipos, né? Quais são os materiais que você teve que comprar naquele ano e você agrupa, então canetinhas, lápis de cor, então você vai agrupando, criando essas categorias pela semelhança, que aí fica mais fácil de a gente entender como que a gente vai organizar. Dá pra ver se está faltando alguma cor, né? Alguma cor que seja importante. Exato, Legal, e às vezes as crianças menores, né, tem muito mais atividades de artes, essa coisa toda, então precisa, né, de um número maior de materiais. Então essa primeira etapa de categorização vai ajudar a gente sim a conseguir organizar o que a gente precisa. Tá, depois que a gente fez isso então, separou tudo, colocou em categorias, aqui já tá super organizado, super lindo. Qual seria o próximo passo? Uma outra sugestão é a gente entender, né, daquela criança ou adolescente a frequência do uso, né? Então quando as crianças menores têm normalmente mais aulas de artes, né, exige tem um uso maior, de repente, de canetinhas, lápis de cor. Então, uma outra sugestão é a frequência. Então, olhar qual é a frequência de uso para que a gente deixe aquilo mais à mão. E o que usa menos, a gente vai colocando nas gavetas ou prateleiras, tá? Então, aqui você colocou nesses porta-canetas e nas canecas só para fazer essa separação inicial. Exato. Aí depois a criança vai ter que fazer uma identificação também, né? Sim. Desse material. E aí eu tô vendo que você trouxe aqui sim, as algumas etiquetas. Sugestões. Isso, porque o que acontece? É claro que se a família, a mãe não quiser, né, identificar, não tem problema, mas normalmente é bacana a gente usar uma etiquetinha pequenininha, que são essas individuais, né, são bem pequenininhas, que aí são já ideais para a gente poder colocar em lápis e canetas e tal. Ou a gente também utiliza, quando eu vou organizar, a gente sugere as etiquetadoras. Aí você já digita o nome da criança e pronto, né, porque aqui a gente faz à mão, né? É, aqui tem que ser à mão, que você vai escrever, né, tá vendo? Ela tem um tamanho legal, dá para colocar em lápis, né? Sim. Essas aqui até dá para colocar nos cadernos, né? E também hoje em dia a gente tem uma infinidade. O mundo da papelaria evoluiu tanto que aí você tem de desenhos, né? E de personagens. A gente fica doido quando a gente entra numa papelaria hoje, né? Eu sou suspeita. Aliás, hoje, inclusive esse é um assunto interessante para a gente tratar com as crianças nesse momento, que a gente está separando os materiais e aproveitando muita coisa, aproveitando para conscientizar as crianças com relação ao desperdício, porque são tantos os motivos, é tudo tão bonitinho, por exemplo, canetinha. Tem canetinha tudo quanto é formato hoje em dia, aquelas marca-texto, fofíssimas. Sim. E é claro que eles querem ter de tudo, né? Claro. Então uma boa conversa nessa hora é importante, né, acho que essa conscientização desde criança é importante, né? Porque a gente vai crescendo, vai se tornando um adulto também mais consciente, né? E esse momento do estudo também é importante essa consciência, porque realmente, assim, às vezes, né, você precisa da funcionalidade mais do que a estética. Sim. Mas é claro que para as crianças esse apelo... O apelo da estética então, né, os pais aí têm essa
essa missão. Essa missão e esse desafio. É um desafio, é desafiador mesmo. Exatamente. Agora, tem alguma dica que você pode dar para os cadernos, para os livros, até para as canetas, para o material de uma forma geral durar mais, até para que a gente consiga pensar em reaproveitá-lo no ano seguinte? Sim. Acho que tem um trabalho, quando as crianças são pequenas, dos pais, né, muito mais de perto, de poder realmente, né, de tempos em tempos ali, olhar a usabilidade, o que está usando mais, o que está usando menos. Mas é legal também a gente poder separar as coisas, né, de repente em estojos, porque você protege mais, né? Então, usar algumas pastas para você deixar as folhas soltas das atividades, né? Então, quando a gente usa alguns acessórios, sejam estojos, pastas ou caixas, você realmente começa a conservar um pouco mais o material. Sim. Mas a usabilidade durante o ano, principalmente de cadernos, né, não tem livros, dá aquela amassadinha, o caderno, a orelhinha aqui que começa a fazer, né? Então, a criança começa a torcer o nariz, não quer mais. Não quer mais. E aí também um pouco do perfil daquela criança, né? Tem crianças que são mais cuidadosas, tem crianças que jogam o caderno, chega em casa e não quer nem saber da mochila. Joga a mochila em qualquer canto. Né? Eu tô vendo esse caderno aqui, ele pode ser uma solução para quem tá querendo reaproveitar material para o ano seguinte. Porque arranca a folha dele. Exato. E tem como substituir, colocar mais folhas depois? Você pode comprar só o refil do caderno dele. Como um fichário, né? Você vai só colocando as folhas. Esse é um fichário. Olha que muito legal. E aí dá para colocar as folhas tanto pautadas, né? Com linhas, quanto sem linhas. Folhas assim, no caso para as crianças que ainda desenham ou fazem outros tipos de trabalho, folhas quadriculadas e tudo mais. E aí a gente consegue trocar, né? Sim, esses discos saem, e a folha também, só você arrancar que a folha sai. Muito legal, muito bonito também, né? Bom, eu sou suspeita. Eu também. Mas aí tem os cadernos normais, né? Os tradicionais aí, que são cadernos, né, os mais fininhos de uma matéria ou de mais de uma matéria. Né? Então, o que é mais econômico nesse caso? Comprar um caderno mais largo, maior e usar para mais matérias ou comprar vários fininhos? Olha, do ponto de vista de organização, eu diria que, claro que você consegue compilar mais de uma matéria num caderno, então em tese você teria menos cadernos, né? Mas também isso, assim, vai muito, né, da letra da criança, como que ela escreve, né? Porque aí o consumo do caderno vai, assim, é muito individual, né? Mas é claro que em termos de organização e espaço e também do peso na mochila, né? Porque também tem isso, né? Às vezes a criança está numa série na escola, né? Que tem uma série de matérias. Então, se você vai levar um caderno para cada matéria, você imagina o peso daquela mochila, né? Então, desses aspectos, tanto de organização quanto de saúde, assim, no sentido do peso, é mais legal que você tenha ou um fichário ou um caderno que compile mais de uma matéria. Agora, falando em organizar o espaço de estudo também é super importante. Super. Porque não adianta nada a criança chegar em casa e não sentir nem um pouco de vontade de sentar depois naquela mesinha, porque tá uma bagunça, para conseguir fazer uma atividade, né, ou conseguir estudar para uma prova. Que dica você dá para a organização desse cantinho do estudo? Tá. Eu sempre sugiro que a mesa ela seja a mais limpa possível, né, com uma boa iluminação. Por quê? Porque a criança ou adolescente, né, quando ele tem muitos estímulos naquele cantinho, seja no quarto ou numa área de estudos, a probabilidade dele se distrair é muito maior. Então, quando a gente, realmente separa uma área da casa, seja no quarto, na sala, enfim, mas seja um cantinho do estudo, que você tem ali na bancada aquilo que ele vai usar mais, de repente um porta-lápis, com caneta, lápis, né, folha de sulfite, alguns acessórios que ele vai usar mais, mas que realmente seja um ambiente bem clean, organizado e limpo, para que ele tenha poucos estímulos, né, que façam com que ele perca o foco. Então, chegar em casa, sentar, fazer a atividade que ele tem, né, de casa e tal, para depois brincar, é uma rotina muito interessante de se criar. Claro. E com esse ambiente realmente mais organizado, a criança tem mais foco, então ela senta, né, se dedica naquele momento que ela sabe o que tem que fazer e não tem outras distrações no ambiente. Sim. Porque senão, quando a criança chega de repente no quarto, tem uma escrivaninha, tem um videogame do lado, tem uma televisão, um carrinho ou a boneca, né, a probabilidade da criança falar, ai mãe, depois deixa eu brincar um pouquinho, né? Colocar a mesa de estudo no quarto de brinquedo, não vai dar certo. Normalmente, só se a criança for muito disciplinada. Muito disciplinada. Mas nessa fase, né, que eles também estão, né, crescendo, querem brincar, né? Exato. Então é legal. Realmente. E eu gostei dessa sugestão que você deu aqui, até para organizar o cantinho de estudo, porque não é todos os dias que as crianças têm que levar todo o material. Tem as matérias específicas daquele dia. E aí, se você deixa umas caixas como essas aqui, ó, para deixar organizados os livros que não precisa levar naquele dia, os cadernos também, o material que não vai usar naquele dia também, colocando em caixinhas como essas, olha só que bacana, ó. Bem legal, gostei disso também. Aí você tem um cantinho muito mais interessante
de organizar, né, Karina? Muito bom, gostei dessas dicas, viu? Ai, que bom, que bom. Acho que assim, a gente começa o ano, né, com essa vibe da organização e a gente vai levando o ano inteiro. É verdade. Vai ajustando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, porque a casa tem vida, né? Então também as coisas saem do lugar e tá tudo bem. É importante deixar claro. Mas acho que a gente começa o ano com essa renovação, tudo organizado, né? E prontos aí para estudar para que o ano seja maravilhoso. É isso aí. Focar no aprendizado da criançada, né? Em todos os sentidos, inclusive nessa autogestão, né? De conseguir se organizar e organizar o próprio material, né? Material de uso pessoal. Com certeza. Para fazer contato com a Karina, você vai lá no Instagram e coloca @KLaraOrganiza. O K com K, tá bom? @KLaraOrganiza lá no Insta. Isso obrigada, aí. viu? Eu que agradeço. Muito bom. Até uma próxima. Até a próxima. Bom final de semana pra você, viu? Obrigada. É tudo tão fofo, né, gente? Ai.